a rigidez dielétrica. Nós sabemos que dielétricos são materiais isolantes. Eles podem se tornar condutores desde que a sua rigidez seja vencida. O único isolante cuja rigidez não pode ser vencida é o vácuo. A rigidez dielétrica do vácuo é infinita, porque ele não tem cargas onde possa haver movimento. O vácuo é a ausência de meio material. Portanto, rigidez dielétrica é o ponto a partir do qual um isolante se torna condutor. Esse ponto pode ser medido em função de um campo elétrico ou uma voltagem suficientemente fortes para que esse isolante passe a conduzir eletricidade e estabelecer um movimento de cargas no meio material do qual ele é composto. Aqui nós temos, por exemplo, um átomo de oxigênio dentro do ar dessa câmara. Se nós olharmos para esse elétron aqui, por exemplo, que está localizado no último orbital, assim como todos os outros elétrons, ele sofre uma força elétrica para cima por causa da atração eletrostática da placa positiva em relação à carga negativa desse elétron. Por que esse elétron não foi arrancado do seu orbital se essa força elétrica tende a induzi-lo a ser movimentado à placa positiva? Porque nesse momento o campo elétrico não é forte o suficiente, a diferença de potencial entre as placas não é forte o suficiente para ter energia e arrancar o elétron do seu orbital. Então, neste momento, ele permanece orbitando o núcleo daquele átomo. Agora, se nós aumentarmos a quantidade de cargas entre as placas, nós vamos aumentar tanto a diferença de potencial quanto o campo elétrico dentro daquela placa, ou seja, nós vamos aumentar a força elétrica sobre o elétron. Lembre que força elétrica sobre uma carga dentro de um campo é QVZ. Então a carga do elétron sofre a intensidade de uma força elétrica que depende diretamente da intensidade do campo naquela região interna. Se esse campo elétrico for suficientemente forte ou a diferença de potencial suficientemente intensa, o elétron vai ser arrancado e nós vamos ter uma descarga elétrica, ou seja, um movimento de cargas dentro daquela camada de 1 milímetro de ar. Para 1 milímetro de ar, valor meramente ilustrativo, o potencial para que seja vencida a rigidez dielétrica deve ser maior que 3.000 volts. Atingindo o valor maior que 3.000 volts, notem que o elétron foi arrancado do seu orbital, nós tivemos uma descarga elétrica, ou seja, o ar se tornou condutor quando a rigidez dielétrica foi vencida. É o mesmo que acontece aqui em pequena escala, em grande escala na atmosfera. Quando uma descarga elétrica acontece no ar atmosférico, é porque a diferença de potencial entre a base da nuvem e a Terra, ou o campo elétrico nessa mesma região, foi suficientemente forte para ionizar átomos e provocar uma descarga de elétrons entre a base da nuvem e a superfície da Terra. O poder das pontas e os relâmpagos. Em dias de tempestades, as nuvens, cumulonimbus, elas ficam eletrizadas. Devido à grande quantidade de convecção de ar, o ar quente sobe, o ar frio desce. Dentro da nuvem, essas correntes de convecção do ar formam um atrito entre as partículas de gelo e água e a nuvem acaba ficando eletrizada. A configuração mais provável de cargas ao longo da nuvem é que a sua base fica negativa e o seu topo fica positivo. Com a base da nuvem negativa, com excesso de elétrons, induz, já que a Terra é boa condutora de eletricidade, a presença de cargas positivas na superfície da Terra. Lembrando que as pontas acumulam maior quantidade de cargas, portanto, nessas regiões pontiagudas, onde há uma maior concentração de cargas na Terra, o campo elétrico e a diferença de potencial são mais intensas. Forma-se aqui um gigantesco campo elétrico entre a base da Terra e a nuvem. Onde a quantidade de cargas é maior, a rigidez dielétrica vai ser vencida primeiro, ou seja, as descargas elétricas vão acontecer nas regiões pontiagudas com muito mais probabilidade. Portanto, os para-raios são dispositivos que provocam a descarga elétrica em locais pré-determinados. Logicamente, essas cargas que são descarregadas no para-raio, por exemplo, no alto de um prédio,
esse mesmo prédio tem que ser aterrado para que essas cargas sejam levadas para o interior da Terra e o para-raio seja neutralizado. Notem que uma pessoa pode se transformar num para-raio natural, estando ela de pé num descampado ou numa praia, num dia que esteja se armando um temporal, é extremamente perigoso. Ela é a ponta que vai acumular cargas em maior quantidade que a superfície da Terra e, neste caso, muito provavelmente a descarga elétrica vai acontecer nela. Também não é uma boa ideia, ou seja, nada inteligente, no campo, num dia de tempestade, procurar abrigo debaixo das árvores. Muito provavelmente as árvores vão receber as descargas elétricas e isso pode ser extremamente perigoso. A experiência de Franklin. Realizada em junho de 1752, o norte-americano Benjamin Franklin provou que as nuvens ficavam eletrizadas em dias de tempestades. Ao empinar uma pipa, logicamente num dia de tempestade, não é necessário dizer que é uma experiência extremamente perigosa e conta-se que alguns cientistas morreram ao tentar reproduzi-la. Essa pipa, que fica mais próxima às nuvens, fica eletrizada devido à presença de cargas na base das nuvens em dias de tempestade. Ao ficar eletrizada essa pipa, muito provavelmente a descarga elétrica vai acontecer na pipa que representa um para-raios. Mais perigoso é considerar que o fio que segura a pipa estava embebido em solução iônica, ou seja, um fio condutor de eletricidade, e na ponta desse mesmo fio havia uma chave feita de metal. Quem segurava a pipa provou que a chave ficava eletrizada devido à presença de cargas nas nuvens, ou seja, provou-se pela primeira vez na ciência que os relâmpagos são fenômenos elétricos e não o que se pensava na época que era a ira de Deus. O gerador Van der Graaf. Este é um dispositivo para demonstrações de eletrostática. Nesse gerador Van der Graaf nós temos um motor elétrico que rotaciona um cilindro de acrílico que entra em atrito com uma esteira de borracha aqui representada em azul no dispositivo. Este atrito entre materiais diferentes, a borracha e o acrílico, faz com que ambos adquiram cargas de sinais opostos. Essa carga, digamos positiva, adquirida pela esteira de borracha ao atritar com o cilindro de acrílico, é transferida para uma cúpula metálica esférica. Se uma pessoa, por exemplo, tocar nessa cúpula metálica, por que seus cabelos ficam arrepiados? Porque os cabelos, assim como o corpo da pessoa que tocou a cúpula metálica, adquire carga de mesmo sinal desta mesma cúpula. Como os cabelos também adquirem carga de mesmo sinal, nós sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e por isso os cabelos ficam arrepiados. A experiência de Millikan, determinação da carga do elétron. Esse experimento, realizado por Robert Millikan, foi capaz de calcular, determinar experimentalmente o valor da carga elementar, que nós sabemos ser a carga do elétron, e em módulo a carga do próton. Realizada por volta de 1910, o valor da carga eletrônica rendeu a Robert Millikan o Prêmio Nobel de Física. A experiência de Millikan é também conhecida como o experimento da gota de óleo. Ao borrifar dentro de uma câmara onde é feito vácuo e onde há um campo elétrico uniforme entre duas placas, uma positiva e outra negativa, milhares e milhares de gotas de óleo minúsculas eletrizadas, por exemplo, com carga negativa, é possível se medir a carga eletrônica ajustando o valor do campo elétrico dessa região a ponto de se equilibrar essas gotículas dentro da câmara, onde neste caso as gotículas que ficam paradas, ou seja, em repouso, ou se deslocam em MRU dentro dessa região, têm o seu peso equilibrado pela força elétrica. Dada esta condição de equilíbrio, é possível determinar a carga total da gota e, portanto, depois por cálculo estatístico, determinar o valor da carga elementar de cada um dos elétrons em excesso dentro de cada gota de óleo.
Ao analisar cada gota que entrava em equilíbrio dentro dessa câmara através de um microscópio, sabendo que a força elétrica equilibrou o peso dessa gota, que ali se encontra ou em MRI ou em repouso, a resultante das forças é igual a zero, e sabendo também que a carga Q total dessa gota é o número inteiro de cargas elementares, ao se contrabalançar a força elétrica com peso, desenvolve-se essa expressão de igualdade e QVZ, carga da gota vezes o campo elétrico do equipamento, igual a massa da gota M vezes o campo gravitacional G. Conhecendo esses valores de E, M e G, é possível determinar a carga total dessa gota e depois, através de muitas análises, por cálculo estatístico, chegar no valor elementar de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs.